paz do Senhor. Hoje nós vamos conversar sobre o que são os anjos. Essa é a 7ª aula da série Discipulado e eu preciso iniciar esse estudo dizendo para vocês que anjos fazem parte do universo criado por Deus. Anjos foram criados pelo próprio Deus e foram criados como seres espirituais, sem forma corpórea. Então nós não podemos ver anjos, exceto se o próprio Deus abrir a nossa visão para esse mundo espiritual, ou se esses anjos, em cumprimento ao propósito do próprio Deus, assumirem a forma corpórea, como aconteceu no episódio lá do túmulo de Jesus. Esses anjos, eles foram criados dotados de julgamento moral, dotados desse poder de tomar decisões. E provavelmente por isso, parte desses anjos, eles em determinado momento da história, eles se rebelam contra Deus. Mas essa história dos anjos que se rebelaram contra Deus é assunto da nossa próxima aula. Hoje eu quero ficar com vocês, refletir com vocês a respeito dos anjos que permaneceram submissos à vontade de Deus, permaneceram a serviço de Deus, permaneceram adorando a Deus. E esses anjos são exemplos para nós, exemplos de adoradores do nosso Senhor. E apesar de serem esse exemplo para nós, eles não foram criados para receber adoração. Eles foram criados para estarem a serviço dos propósitos de Deus, mas não para receberem a nossa adoração. Nós temos o episódio lá em Apocalipse em que o João ele tem a visão das últimas coisas e ele vai relatar o momento em que ele se encontrou com o anjo e que ele se prostrou para adorar o anjo. E o anjo disse para ele, lá em Apocalipse 19, ele disse: não faça isso, eu sou servo como você. O anjo, ele não aceita a adoração. Nós não devemos adorar anjos. Paulo, em Gálatas 1, diz que ainda que um anjo venha até nós e nos pregue um evangelho que seja diferente daquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus, nós devemos considerá-lo como mentiroso. Anjos são exemplos, sim, mas não são criados para receber a nossa adoração. Não podem receber a nossa adoração. Talvez nesse momento você vai me questionar, porque no Velho Testamento nós temos episódios em que aparece o tal do anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor aceita a adoração, como no episódio em que ele aparece para Abraão ou em Josué, antes da destruição das muralhas de Jericó. Mas esse anjo do Senhor, que fala como mensageiro do Senhor e que fala como se fosse o próprio Deus, segundo os estudiosos da Bíblia, era o próprio Deus, era Cristo, ali falando com aquelas pessoas no Velho Testamento. E é por isso que esse anjo recebe a adoração. Bom, para encerrar esse curto estudo sobre os anjos, eu quero lembrar vocês do que está lá em Salmo 34, no versículo 7, que diz assim: que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E eu quero te dizer que esse versículo, ele não traz uma nova doutrina a respeito dos anjos da guarda. O que esse versículo nos diz é que o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo, está ao teu lado, como teu conselheiro e teu ajudador, te livrando do mal e te ajudando a tomar as suas decisões. Então, para essa semana, siga firme no nosso plano de leitura, siga firme lendo a Bíblia, tendo seus momentos com Deus, para que esse anjo do Senhor continue sendo seu conselheiro, seu defensor, seu ajudador. É isso. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau.